11º. Os políticos que se declaram cristãos, mas não são cristãos, porque são meus e estão ao meu serviço. Porém, apresentando-se como cristãos, enganam muitas pessoas, que os seguem para onde eu os conduzo astuciosamente. Eles vêm comigo roubar com alegria o dinheiro do povo, dinheiro que custa suor e lágrimas de trabalho duro, dinheiro arrancado às famílias pobres com impostos injustos, impostos por estes políticos que engordam, desperdiçam, gastam e espalham sem limites. Contudo, faço-os fazer declarações de retidão, bondade, respeito, lealdade e sinceridade cristã, para fazer com que bispos e padres caiam com eles. O dinheiro é minha arma mais eficaz. Padres e bispos fecham os olhos a estes políticos, meus servos e escravos, desde que encontrem dinheiro para construir ou restaurar belas e confortáveis igrejas, jardins de infância, casas paroquiais, mecenatos. Eles são meus sacristãos mais fiéis, pois através deles posso penetrar nas casas do clero, obedientes ao meu dinheiro. Afinal, não foram esses políticos que assinaram o adultério, o divórcio e o aborto? Mas o clero dá-lhes a propaganda que eu quero. 12º. Políticos que se autodenominam seculares. Eles são os vanguardistas do meu reino. As mentiras habilmente estudadas, os abusos diligentemente cometidos, os roubos mafiosos perpetrados, as intrigas executadas diplomaticamente, as mais práticas generalizadas em todos os meios de comunicação de massa, os assassinatos, os sequestros organizados pela Força Armada, a propagação de várias drogas através do silêncio muito rígido, do silêncio politicamente organizado, e muitos outros crimes e desordens sociais são todos trabalhos que realizo através do trabalho desses políticos, dos meus seguidores e das mais fiéis pragas. Eles têm um mandato preciso de mim para usar todos os meios e formas mais infernais para destruir a sociedade. Infelizmente, ainda amarrado àquele crucificado que pendurei na infame árvore. Destruir. Destruir. Esses políticos são meus discípulos e seguidores favoritos, porque são extremamente obedientes ao meu mero aceno, sem sequer perceberem. São eles que organizam as lojas maçônicas mais ativas e tortuosas, mais astutas e de ponta em todas as cidades, sempre doando dinheiro, carreira e prazeres sexuais. São eles que recebem minhas ordens precisas para penetrar e destruir a igreja por dentro. Quantos eclesiásticos cederam e continuam cedendo às propostas e seduções de dinheiro e carreira? Destruir a igreja é meu primeiro e ideal projeto. Ah, que felicidade! Que felicidade! Com estes políticos leais, há muito que comecei a destruir a sociedade, em todos os setores e níveis, e em todos os ambientes, desestabilizando as ordens da segurança pública, da economia, da diplomacia, das relações sociais. Claro, sempre com as minhas armas de ambição, carreira, dinheiro, mulheres e prazeres. Ah, que felicidade! Que alegria! Que vitória! 13º. Juízes e magistrados. Gosto particularmente daqueles juízes e magistrados que têm nas costas o lema tradicional: a justiça é a mesma para todos, menos para eles agora. Quão bons, quão fiéis são esses meus escravos da justiça! Finalmente consegui politizar os juízes também.
Finalmente consegui sindicalizá-los. Finalmente consegui vendê-los com dinheiro e subornos. Quantas pessoas inocentes condenei à prisão durante anos e anos, enquanto libertei e absolvi os meus seguidores, considerados pelo povo como assassinos e canalhas. Libertei-os da prisão porque devem continuar a ampliar o meu reinado de desordem, com assassinatos, roubos, tráfico de drogas, sequestros de pessoas e crianças. Que maravilha esses meus juízes politizados, partidários, vendidos. Os reduzi a não mais reconhecerem o que é certo do que é injusto. São hoje o meu órgão especializado de assalto à justiça. Como é maravilhoso libertar da prisão os grandes membros das Brigadas Vermelhas e os mafiosos, e deixar lá dentro os pobres abandonados, mais ou menos inocentes. Que bom deixar livres os falsos arrependidos, com quem atuo com maior segurança. Como é maravilhoso libertar aqueles com quem posso organizar a desintegração da sociedade sobre prisão domiciliar. Muito bem, juízes vendidos. E quantos passam todos os dias mais e mais para o meu reino, seduzidos pelo dinheiro, pela carreira e pelo orgulho, pelas minhas armas que amam e desejam. E aqueles juízes que não querem se alinhar comigo, faço-os desaparecer. E qual é a luta em torno deles que aumenta cada vez mais entre esses magistrados, se não fruto da minha presença e do meu trabalho constante e insistente? E o que é a luta contínua entre magistrados e políticos e as forças policiais, se não o efeito do veneno que consigo injetar constantemente entre eles? Acabou! A pseudo-paz que prometeu aquele tolo do teu Deus, que derrotei e crucifiquei. Acabou! O mundo inteiro está comigo. Agora, o rei do mundo sou eu. 14. As seitas. Uma predileção particular minha são as muitas seitas que continuo a criar e a espalhar amplamente pelo mundo. São o meio mais imediato com que mino a fé naquele teu falso Deus crucificado por mim. Crio assim Babel na fé. O teu sacerdote branco grita e grita, porque tem medo de mim. Tem medo que eu tire dele o trono que já está tão instável. Mas eu já venci. Coloquei Babel na fé, tanto nos simples como nos eruditos, incluindo padres, teólogos e bispos. Minhas seitas estão cada vez mais invencíveis. Minha maçonaria paga muito bem cada seguidor meu. Sempre serei o vencedor, e Babel na fé será minha vitória. Só na sua Itália tenho mais de 672 seitas e religiões minhas que vocês chamam de satânicas, que estão lotadas até a borda de almas devotadas e consagradas a mim, e batizadas com seu próprio sangue e meu nome. Eles diariamente me prestam o culto que mereço como soberano da terra, com orações, com hinos e cânticos, e com missas negras, durante as quais eu ganho, pisoteando e destruindo aquelas hostes, em que os estúpidos cristãos acreditam que seu crucificado está presente. Mas se fosse esse o caso, por que ele me permitiu destruí-lo impunemente? Esses 7 comandados por mim, junto com meu cajado, seguidores do meu reino, convertem incessantemente os cristãos e fazem deles meus fiéis seguidores. São centenas e centenas que a cada hora negam a sua fé para se juntarem às minhas seitas, onde eu os acolho com braços abertos e dou-lhes todos os meus prazeres e toda a liberdade de viver o mais longe possível da sua igreja. É a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria
que só eu posso dar a você. De alta, média, baixa Itália e ilhas. Por toda parte tenho minhas seitas trabalhando incansavelmente. Por outro lado, agora, muitas igrejas e paróquias estão sem sacerdote. Consegui destruir e fazer morrer vocações, e minhas seitas substituem o padre. Das testemunhas de Jeová aos centros da era de Aquário, aos steinerantroposóficos, aos teósofos, às carolinas, aos cenáculos 33, aos centros xamanistas, aos rosa-cruzes, aos arcobalenos, aos amarelos, aos ergonianos, aos cientologistas e muitas outras seitas minhas e religiões que invento e crio todos os dias são um verdadeiro exército que luta contra sua igreja. E eu vencerei, mesmo que o seu crucificado lhe tenha dito que as portas do inferno não prevalecerão. E isso não bastando, eu me infiltrei em certos grupos básicos, os que você acha que são seus. Em vez disso, eles são meus. Eu já os agarrei, jogando minha histeria paroxística nos indivíduos. Todos se tornam falsos visionários de Cristos e Marias, que, como acreditam, falam, mas sou eu quem me revelo a eles. 15º, os teólogos. Meus teólogos, com as doutrinas por mim inspiradas. Estes constituem de fato meu ponto diamante da primeira trincheira. Que teólogos inteligentes! Compreenderam que aqueles dogmas muito rígidos, ditados por certos líderes eclesiásticos tolos, são na realidade falsidades infantis, que desmoronam quando simplesmente comparadas com a realidade cotidiana. Que bom! Muito bom! Além disso, levei-os a ensinar as minhas doutrinas não só nos seminários ordinários, mas também nas mais altas e prestigiadas universidades pontifícias, mesmo na romana do vosso sacerdote branco, Universidade Lateranense. Inspirei a doutrina da morte de Deus, e com ela, milhões de estudiosos me seguiram e se tornaram meus discípulos, e convenceram os crentes. Desde que reinei, seu Deus está morto. Ele não existe mais. E assim acabou toda a lei restritiva. Todos podem e devem viver livremente, como eu ensino. Liberdade de ideias, liberdade de pensamento, liberdade de ação. Todos são, finalmente, completamente livres para agir e fazer o que acreditam e querem, em qualquer lugar e sempre, e com qualquer um. Não existe mais norma ou regra. Todos são como eu, mestre de tudo e de todos. O seu Deus está morto, e quem poderia negar se o próprio crucificado declarou que eu, somente eu, sou o príncipe deste mundo? E se ele mesmo disse que o mundo inteiro está em meu domínio? Finalmente, estes teólogos, os mais inteligentes de todos, provaram que eu estava certo. Mas se Deus está morto, então é claro que todos os outros dogmas ruíram. A criação, a encarnação, a ressurreição, a Imaculada, a Assunção, a Eucaristia e todos os sacramentos. Todas as histórias inventadas para manter os cristãos tolos forçados. E aqui estão centenas e centenas de meus teólogos, que ainda têm a coragem de desafiar o sacerdote branco com cartas e assinaturas. Deixe ele provar o oposto, se tem coragem e se for capaz. Encolheu os ombros e a cabeça e deixou meus teólogos continuarem esses ensinamentos, sem a menor censura ou punição. E então ele também concorda comigo na negação de todos os seus dogmas. Mas que bom!
E enquanto esses grandes teólogos estão comigo, há outros pequenos teólogos fedorentos que, em vingança, negam a minha existência, como um conto de fadas da Idade Média, referindo todas as minhas presenças e manifestações a fatos unicamente psiquiátricos e psíquicos. Muito bem, estes teólogos, estes padres e tantos bispos. Muito bem. É o melhor serviço que você pode me prestar. Faça-me agir silenciosamente, sem a menor mente lutando contra minha presença e minhas artimanhas. Muito bom. Faça sempre isso. E continuarei meu trabalho infernal sem disparar um tiro. Meus teólogos inteligentes negam os dogmas de sua igreja. E teólogos estúpidos negam minha existência. Que triunfo! Mas então, onde estão ainda os hereges do passado? Ninguém. Nem os que negam os dogmas, nem os que me negam. Mas na lista dos dogmas estava também a da minha existência. Eu conquistei a sua igreja